Fala galera, beleza? Bora para uma aulinha de física. Hoje a gente vai ver isso aqui, olha. Movimento retilíneo uniformemente variado. Até então a gente tem dados sobre o MRU, em que você tem uma trajetória retilínea e que sua velocidade está constante. Nesse movimento aqui, a velocidade vai deixar de ser constante e ela vai começar a variar. Vai começar a aumentar, vai começar a diminuir. Tanto que a gente vai olhar para o nome aqui, movimento retilíneo uniformemente variado. Então aqui quem vai variar vai ser a velocidade. Ela que varia, ela que aumenta e quem diminui. O uniforme então, alguém tem que permanecer constante. Quem vai permanecer constante? A nossa grande estrela desse MRUV é a aceleração. A aceleração é a variação da velocidade ao longo do tempo. E a gente não tinha aceleração no movimento retilíneo uniforme, não é mesmo? Porque a velocidade ela não era alterada. A aceleração é quem faz alterar a velocidade, ou consequência disso. Então, nesse tipo de movimento, a aceleração ganha um papel de destaque. Só que não é qualquer aceleração. Essa aceleração ela tem que ser sempre a mesma. Essa aceleração tem que ser constante. Então, o uniforme aqui está ligado com a aceleração. Significa, então, que você tem velocidade aumentando ou diminuindo, mas sempre na mesma proporção. Porque você tem uma aceleração, que faz diminuir a velocidade ou aumentar, você tem ela sempre a mesma. Então, quando eu digo que eu tenho aqui um carrinho está com uma aceleração de 5 metros por segundo ao quadrado, significa que a sua velocidade está aumentando de 5 em 5. Então, seu velocímetro está aumentando a cada segundo 5 metros por segundo. Ou, se eu falasse que ele tem uma aceleração de menos 5 metros por segundo ao quadrado, também pode. A aceleração é uma grandeza vetorial, aceita valores negativos. Só significa que a sua velocidade está diminuindo. A gente já até viu isso antes. A aceleração positiva, você tem movimentos acelerados. Aceleração negativa, movimentos retardados. Mas lembra, a aceleração é ligada diretamente aqui com a velocidade. Você precisa sacar aqui. No MRUV apareceu esse grande destaque. Vamos olhar. O destaque é a aceleração. Ela é super importante para a gente aqui. Todas as formas que a gente for ver, ela vai estar presente. Se a gente desenvolver aquela forma da aceleração, a gente vai chegar numa forma um pouquinho mais melhor de bom. Temos o ΔV aqui. Delta na física significa variação. Variação é você pegar o final menos o inicial. Todo delta de qualquer situação. Nessa situação aqui de cima, o delta de cima, qual que é o assunto? Velocidade. Então tem que ser velocidade final menos velocidade inicial. Tudo sobre a variação do tempo. O tempo, costumamos dizer que o tempo inicial é zero, começo do movimento, então é só o tempo mesmo, só sobre t. Tá vendo aqui que aparece duas velocidades? Não são coisas diferentes entre si, é o mesmo corpo. O mesmo corpo tem duas velocidades, não ao mesmo tempo. Porque uma é a velocidade inicial do movimento, outra é no final do movimento. É como se eu estivesse contando uma historinha. Começou desse jeito, terminou de outro jeito. Sobre uma mesma pessoa, sobre o mesmo corpo. Então o que vai acontecer? Apareceu aqui dois valores de velocidade. Vai ter que ficar atento para eles. Vamos para a aceleração aqui. Olha, se a gente desenvolver a aceleração aqui, o tempo que está dividindo passa para lá multiplicando. Temos a velocidade final, que a gente costuma chamar de apenas V. Colocar um F aqui dá muito mais trabalho. Todos os livros costumam chamar apenas de V. E a velocidade inicial a gente costuma chamar de V0 mesmo. Melhorando aqui. Passa o V0 para lá e reescreve de um jeito mais bonito. A gente vai ter isso aqui. V é igual a V0 mais AT. Essa fórmula desenvolvida aqui, ela fica mais bonita. Ela veio da mesma de antes, só que ela é mais bonita porque não tem ninguém em razão, não tem nenhuma divisão, não tem ninguém sobre ninguém. Então, desenvolvendo, nasce isso aqui. Comum. Nasce isso aqui. V igual a V0 mais AT. E a gente pode até dizer de um jeito mais bonito, para decorar, né? Como sempre. Vi, vó, atrás do toco. Vi, vó, atrás do toco é o suficiente para a gente decorar essa forma. A forma que vocês estão montando aí tem aceleração. Todo movimento variado tem aceleração. Tem que ter ele lá, porque você vai ter sempre duas velocidades. E isso é fato. Sempre vão ter duas velocidades porque são dois momentos diferentes. Você estava de um jeito, a sua aceleração alterou, você conseguiu encontrar um outro jeito. Temos que tomar alguns cuidados, algumas
alguns jeitinhos, tudo mais, porque é sempre o português que vai matar a gente. Então preciso que você tome cuidado para dizer assim, toda vez que eu falo que eu estou em repouso ou parado, sua velocidade é 0. Mas normalmente a gente fala assim, um corpo estava em repouso, um carrinho estava em repouso, um carrinho estava parado e começou a movimentar. Então nesse começo das coisas, você tem a sua velocidade inicial. Que você começou a fazer aquilo que você começou a analisar naquele momento. E se ele estava em repouso inicialmente, sua velocidade inicial era 0. Então normalmente quando eu falo em repouso é porque a sua velocidade inicial era 0. Agora, se um carrinho já vinha com uma velocidade, o carrinho já estava andando, a sua velocidade inicial era diferente de 0. Começou o movimento ali, você começou a analisar, ela já estava em movimento. Mas, de repente, viu alguma coisa, freou, apertou no freio ou desacelerou, até parar, essa palavra parar e parei ou coisa assim, significa que terminou o seu movimento e você parou. Então, sua velocidade final foi 0. Então, essa é uma situação que normalmente a gente vai ver palavras do português que não vão estar diretamente escritas lá na física, mas você vai ter que interpretar. Tranquilo? Tente saber analisar qual a velocidade, porque ela sempre vai se encaixar ali naquela fórmula, sabendo os valores. E às vezes eu não vou te dizer, a velocidade final era 0, a velocidade inicial era 0. Você vai ter que interpretar com a situação. Então vamos ver o próximo exemplo ali, para poder ficar esperto. Então, naquele exemplo, o que a gente tem? Fala que o carrinho vinha com velocidade inicial de 10 metros por segundo. Nesse exemplo foi legal porque eu já te dei o português certinho. Falei que a velocidade inicial era 10. Às vezes ele não vai te falar isso, você vai ter que interpretar. Falei que ele estava acelerando a uma aceleração constante de 5 metros por segundo ao quadrado. Falar que a aceleração é constante é importante para poder definir que é um MRUV. Só que às vezes é muitas palavras e a gente não costuma dizer constante o tempo todo. Para se encaixar na situação, sempre vai ser constante, sempre considere para poder ficar bonito as equações. Então a aceleração era de 5 e ele ficou ali durante 10 segundos andando e pergunta para você qual que vai ser então a velocidade com que ele chega naquele movimento lá. Aqui é simplesmente jogar na equação, é sem segredo. A velocidade já está do jeito que a gente precisa que ela esteja, metros por segundo, sempre. Deixa em metros por segundo, porque quilômetros por hora vai quebrar com a sua vida. A aceleração sempre está em metros por segundo ao quadrado, então velocidade em metros por segundo. Tempo também sempre em segundos. Ah, minuto, hora, não, segundos, vai ficar suave. Como só sabemos uma equação, a gente vai usar ela, mas você vai ver que ela se encaixa bonito, porque dentro de MRUV a gente tem outras duas equações, que às vezes se encaixam ou não, dependendo da quantidade de informação. Mas aqui é bonito, ela vai dar tranquilo, é só substituir. A velocidade final é o que eu quero descobrir. A velocidade inicial, te falei que era 10. A aceleração, te falei que é 5. E o tempo é 10. Então, matemática bobinha. 5 vezes 10 é 50, mais 10, 60. Então 60 metros por segundo aqui foi a velocidade com que o carrinho chegou. Dá uma olhadinha aqui. Eu preciso que você fique esperto. Tá? Se você vê que a aceleração é positiva, de cara você vai entender que a velocidade está aumentando. E faz sentido. Se ela é constante, a cada 1 segundo está aumentando 5 metros por segundo. Se eu fiquei 10 segundos andando, minha velocidade tem que aumentar 50 metros por segundo. Então se era 10, tem que chegar até 60. Variou até 60. Tranquilo? Não tem segredo nessa aqui. Vamos para a próxima. Então, fique esperto no próximo exemplo. Bora! O próximo exemplo fala que o carrinho vinha com uma velocidade de 10 metros por segundo. O carrinho vinha. Eu não te falei que era inicial, mas se ele começou o movimento com 10 metros por segundo é porque sua velocidade inicial é de 10. Em que de repente ele pisou no freio e teve uma desaceleração de 2 metros por segundo.
Desacelerar significa que você tem uma aceleração, porém é negativa, porque o objetivo é fazer você diminuir a velocidade. Então, de 2 metros por segundo ao quadrado. E ele ficou ali durante um certo tempo, que é o que eu quero descobrir, e ele pergunta em quanto tempo que ele demora para parar. Vê que está faltando aqui, olha, uma informação. Essa informação que está faltando é a sua velocidade final. Mas a gente fala que ele parou. Parar está no português. Parou significa 0. Então, sua velocidade final foi 0. Então, essa informação, toma cuidado, ela vem do português. Não está escrito diretamente. Não é um número que está no meio da questão. Ela está numa palavra disfarçada que você tem que sacar. E a maioria das questões de física são essas sacadas assim. Então, olha. Vó atrás do toco é o suficiente para salvar sua vida aqui. A velocidade final 0, porque parou. Inicialmente era 10. Já está tudo nas unidades que preciso. A aceleração então é menos 2. Então aqui vai ficar menos 2. E o tempo é o que eu quero descobrir. Tranquilo? Sempre as equações vão ser coisas bobas, tá? Pega esse menos 2 aqui e joga para o outro lado. Vai ficar 2t igual a 10. Então você demorou nisso tudo 5 segundos. Tranquilinho. Dá uma olhada assim. Foram 5 segundos para o carrinho parar. O carrinho parou, velocidade final 0. E para parar, teve que ter uma aceleração negativa. Inclusive, isso que a gente chama de movimento retardado. Beleza? Então, pessoal, na aula de hoje, a gente só vai ver essa fórmula. Vamos caminhando com calma. O conteúdo é grande, é muitos casos que a gente pode ver. Fica aqui embaixo já alguns links sobre esse conteúdo. Talvez eles falem de mais coisas, então vai com calma. Hoje a gente só viu isso. E faça os exercícios também sugeridos que estão aqui embaixo. Beleza? Dá um like, curte a gente, lava a mão, álcool com gel. Fica em casa. Fica em casa. Valeu!